Glórias a Deus. Vamos agora neste momento, igreja, após esse período de louvor, de adoração ao Senhor, nos concentrar aqui para ouvirmos a palavra de Deus, a palavra que Deus colocou em meu coração, para que eu possa esta noite ser um mensageiro da palavra de Deus para a vida de cada um de vocês. E a palavra de Deus essa noite está lá na carta de 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 15. E o tema desta mensagem é: e depois da pandemia? E agora? Há esperança? 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. A palavra do Senhor diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Aleluias. Glórias a Deus. Irmão, igreja, a humanidade viveu nos últimos tempos uma confiança em sua própria onipotência, celebrando os grandes feitos da ciência, acreditando ter chegado ao seu estágio de total maturidade, não necessitando mais de nada nem de ninguém. Neste contexto, parece faltar muitas vezes espaço para Deus, e nós vemos isso no reflexo da própria igreja, a dificuldade de evangelizar nações ricas como a Europa, onde as pessoas têm se afastado cada vez mais de Deus, confiando em si mesmo, acreditando em si mesmo. E não precisamos ir a muito longe. Dentro do nosso país, em meio à sociedade mais rica, mais próspera, há um afastamento de Deus, mostrando que parece faltar um espaço para esse povo, um espaço para Deus no meio deste povo. No entanto, irmãos, o pavor das últimas duas grandes guerras, o massacre de inúmeros seres humanos, seja nos mais diversos conflitos armados, seja na violência cotidiana das nossas cidades, a fome, a miséria, e mais recentemente essa situação em que nós estamos vivendo, afligidos pelo Covid-19, nos levam a pensar e criticar essa pretensão humana à onipotência. A pandemia do coronavírus nos despertou bruscamente do perigo maior que sempre correram os indivíduos e a humanidade, e do delírio da onipotência. Ou seja, bastou o menor e o mais informe elemento da natureza, um singelo vírus, para nos recordar que nós somos mortais, que o poderio militar e a tecnologia não bastam para nos salvar. O Evangelho, nesta situação, ele tem, pois, uma tarefa profética de denunciar tal pretensão humana de onipotência, e o faz recordando que só Deus é absoluto, mas esse ser absoluto, teologicamente, só se entende na relação de amor que é a própria Trindade e que se doa por amor à humanidade. E nós temos o exemplo do nosso Senhor Jesus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Somos dependentes de Deus. Somos dependentes de Cristo como nosso Redentor e nosso Salvador. Outra tarefa fundamental é dar as razões da esperança, conforme nós lemos aqui em 1 Pedro,
capítulo 3, verso 15, vou ler novamente. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Se isso é sempre importante em qualquer tempo e lugar, nas atuais circunstâncias em que nós estamos, é urgente e necessário? Sim. O Evangelho ele pode contribuir como uma reflexão para a superação do que estamos vivendo, sendo afligidos que somos por esse coronavírus. E o Evangelho ele faz anunciando e realizando a sempre e antiga e tão nova também virtude, que é a esperança. Eis a nossa tarefa, ter e dar esperança. A esperança na Bíblia é algo muito exigente. A esperança ela não é anunciada em tempos de prosperidade nem em tempos de tranquilidade. Pelo contrário, é em tempos sombrios, de destruição ou desolação, quando tudo parece perdido, que alguém tem a ousadia de anunciar a esperança que brota da promessa de Deus, a qual abre para um futuro insuperavelmente melhor que o presente de tristeza e morte em que o povo atualmente se encontra. O modelo de esperança no Antigo Testamento é Abraão, velho, com a esposa estéril. Mesmo assim, ele acreditou na promessa de Deus de que seria pai de uma grande multidão. E Paulo o define como alguém que esperou contra toda esperança. Grandes e ousados anunciadores da esperança são os profetas. E nós podemos recordar o profeta Jeremias, que grita em nome de Deus, cheio de esperança aos desolados e exilados: há uma esperança para o teu futuro. E no Novo Testamento, depois da cruz de Jesus, grande foi a desolação dos discípulos. Tudo aparentemente havia terminado com a morte de Cristo. No entanto, passado o sábado, dia do grande silêncio, surge a grande e boa notícia dada às mulheres: ele ressuscitou, aleluias. A ressurreição é a confirmação da vida de Jesus como a autêntica e verdadeira vida, mas não presa às amarras de espaço ou de tempo, mas agora uma vida definitiva, uma vida escatológica. Na ressurreição de Jesus, Deus ele cumpre definitivamente em plenitude todas as suas promessas. A ressurreição é o fundamento da esperança cristã, e nesta noite conquistamos um direito fundamental que não nos será tirado, que é o direito, receba isso, irmãos, que é o direito à esperança. Direito à esperança de dias de futuro melhores. Oh, aleluias! Tenha essa esperança. Esperança de um futuro melhor para você e toda a sua família. É uma esperança nova, uma esperança viva que vem de Deus. Não é mero otimismo, não é uma palmadinha nas costas, nem um encorajamento de circunstância, não. Com o aflorar de um sorriso, não. É um dom do céu que não podíamos obter por nós mesmos, mas somente através de Cristo, nosso Senhor. Tudo correrá bem, tudo correrá bem.
Nós repetimos com tenacidade nestas semanas, agarrando-nos à beleza da nossa humanidade e fazendo subir do coração palavras do encorajamento, mas à medida que os dias passam e os medos crescem, até a esperança mais audaz pode desvanecer. A esperança de Jesus já é diferente. Coloca no coração do homem a certeza de que Deus sabe transformar tudo em bem, pois até do túmulo, amada igreja, até do túmulo faz sair a vida. Essa esperança fundada na ressurreição de Jesus, ela não nos decepciona. Não se trata de mera animação de circunstância, não, mas de uma atitude fundamental que encontra em Deus seu próprio fundamento. E a partir da ressurreição do seu Filho, enxerga o futuro como dom e promessa, mas também exigência e ação. Na noite escura, que ora estamos vivenciando, contemplamos o ressuscitado para proclamar com o profeta Jeremias que há esperança para o nosso futuro. Essa esperança cristã tem uma profunda relação com a fé. Pela fé, respondemos com generosidade a Deus que teve a amorosa iniciativa de vir ao nosso encontro, de se fazer próximo, de assumir a nossa humanidade através de Jesus, seu Filho. Deus, Ele é crível porque se aproximou da humanidade, se encarnou, tornou-se solidário conosco, chegando ao extremo de partilhar do nosso sofrimento, do sofrimento humano, nos extremos da dor e do sofrimento da morte. A cruz e a ressurreição de Jesus nos mostram isso. Na cruz, Deus aceita padecer junto com o ser humano no seu sofrimento. Se diante de tanto sofrimento, irmãos, nos vem a pergunta: onde está Deus? A resposta, ela brota da cruz e diz que Deus está sofrendo junto conosco. E somente um Deus que assim sofre conosco pode nos tirar dessa situação de sofrimento, dando-nos uma vida nova e definitiva, como fez com o seu Filho Jesus crucificado. Dessa vida em plenitude, ainda não experimentamos toda a plenitude que há em Deus, que Deus tem para oferecer para nós, mas podemos perceber os seus sinais pela prática do amor. Aqui se evidencia a relação estreita entre a esperança e o amor. Nada há de mais real e frutífero do que o amor. E João nos diz isso lá em 1 João, capítulo 4, verso 11, onde ele diz: se Deus nos amou assim, devemos nós também amar uns aos outros. É pelo amor que nos assemelhamos à realidade de Deus, pois é no amor que se é capaz de dar a vida para que outros tenham vida. E nós temos testemunhado isso diariamente. São inúmeros os gestos de quem é capaz de solidariedade generosa nos hospitais, nas casas de saúde, nas ruas, nas próprias casas, na igreja, no encontro com os pobres. Estende a mão para dar vida e alento a quem padece, a quem necessita. Nós estamos vivendo isso. Eu e minha família estamos vivendo isso. Um milagre diário. O necessitar do pão de cada dia.
da provisão diária de Deus, e nós temos sentido isso, esse afeto, esse amor, essa generosidade. Isso é esperança, isso é a esperança cristã, da certeza de um provimento, de uma provisão de Deus, de um cuidado, de um amor. Essa é a esperança cristã, fundada no evento definitivo da ressurreição de Cristo. Isso não nos aliena no presente, mas pelo contrário, nos faz enxergá-lo com mais lucidez e criticidade. O mais do futuro, o definitivo aberto pela ressurreição de Cristo, não se identifica sem mais com nenhuma situação, acontecimento ou mediação. O excesso da promessa de Deus relativiza e torna-nos críticos de todas as mediações do presente, por mais autênticas e intensas que sejam, e mantém nossas vidas abertas para o futuro da comunhão plena com o nosso Criador, com o nosso Deus. Aleluias! E manter essa atenção em direção ao futuro nos leva a viver com autenticidade e lucidez o presente, trabalhando com um amor generoso que nos assemelha a Deus, na capacidade de dar a vida pelos outros enquanto aguardamos o definitivo de Deus para nós. Uma esperança assim, ela não decepciona, e não decepciona porque nos faz lutar teimosamente contra todo o obstáculo que nos impede de ir ao encontro das promessas de Deus, promessas que se concretizam na sua parcialidade para com os pobres, com os excluídos, com os necessitados, com os dependentes de Deus. A vida cristã é a reflexão teológica, continua andando as razões da esperança, na medida em que se deixam impelir por ela na construção do reino de Deus, dom e tarefa para o ser humano. Assim, o Evangelho não só ajuda a refletir, mas a construir um mundo melhor, um mundo segundo a esperança. Eis a nossa tarefa fundamental, amados irmãos e irmãs. Eis a nossa tarefa fundamental, igreja: ter e dar esperança. Amém? Que Deus abençoe a todos e que nós possamos reforçar a nossa esperança e perseverança em nosso Criador, no nosso Redentor e no nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.